Abrir a sua Bíblia em 1 João. Não João o Evangelho, mas 1 João, quase no finzinho da Bíblia. Só voltar um pouquinho ali de Apocalipse, que você já vai encontrar. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre João. O apóstolo João, o homem do Apocalipse, João, tantas coisas, João. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que vossa alegria se cumpra. Até aqui. Aqui é um relato de alguém que viveu com Jesus. Aqui é um relato de alguém que andou com Ele. E por um lado bate aquela invejinha santa, né? Alguém chegando e se gabando de que eu vi, eu toquei, eu experimentei. Pessoalmente, hoje eu posso contar para vocês. Deve ser uma experiência incrível, João poder falar nestes termos, nestas palavras. Mas o João que escreve 1 João, é um João já envelhecido, já é um João cuja vida está chegando ao final. O João que nós encontramos, que começou a andar com Jesus, que foi chamado por Jesus, era um garoto, era um menino, muito provavelmente o mais jovem de todos os discípulos, muito provavelmente menor do que 20 anos. Um garoto ainda inexperiente, um garoto que, quando cresceu na sua adolescência, aprendeu uma profissão com a sua família, com o seu pai Zebedeu, que tinha ali como que uma fábrica. Tudo indica que ele tinha ali um negócio de pesca, né? E seus filhos, João e Tiago, trabalhavam ali na empresa familiar, trabalhavam ali na pesca familiar. Então João, como todo pescador de família de pescadores, tinha tudo para ser mais um pescador, e cresceu buscando ser um bom pescador, cresceu querendo ser ali uma pessoa com um emprego bom, cumprindo os seus papéis. Tudo indica que ele uma vez ouviu a pregação de João Batista. João Batista, a voz que clamava no deserto, convocando as pessoas para se arrepender, convocando as pessoas para um novo estilo de vida. E tudo indica que João, não o Batista, começou a seguir o João Batista, e se tornou meio que um discípulo dele, por causa daquela mensagem, por causa daquelas palavras. Mas um dia a sua devoção foi trocada de João Batista para aquele que João Batista apontava, para aquele que João Batista dizia: olha, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele que vocês têm que seguir. E André, junto com esse outro discípulo, provavelmente João, começaram a seguir a Jesus. Um menino, um garoto inexperiente, um garoto cheio de sonhos, um garoto cheio de ideias, sendo chamado para uma missão, sendo chamado para uma aventura, sendo chamado para uma coisa que aconteceu. O Messias chegou, o reino de Deus chegou. Quem não quer participar de algo assim? Quem não quer ser chamado pelo líder, pelo Messias desse novo reino, para participar de coisas tão belas? Mas há muitas coisas que acontecem nesses 3 anos que João vai seguir Jesus, que mostram que ele tinha umas ideias um pouco equivocadas, que ele tinha algumas ideias um pouco erradas do que significava seguir Jesus, do que era andar com Jesus, dos valores do reino de Deus. 2 vezes nós encontramos os discípulos discutindo qual deles era o maior. Quem estava no meio?
João, claro, ele era um discípulo de Jesus. Os discípulos ali num debate, e sabe, irmãos, uma das coisas mais impressionantes é o momento em que eles estão discutindo qual deles é o maior, qual deles é o mais importante, qual deles tem a primazia. Em Marcos capítulo 9, versículo 33 e 34, eles começam a discutir quem deles é o maior. Quando você volta 2, 3 textos, eles acabam de sofrer um fracasso. Eles tentaram expulsar demônios de um garoto endemoniado e não conseguiram, e fracassaram, e falharam, e com isso eles saíram e foram envergonhados por Jesus. Vocês não estão orando o suficiente, vocês não estão buscando o suficiente. E no caminho depois disso eles começam a discutir qual deles é o maior. Olha que loucura, né? Olha o momento que você pega a síndrome do pequeno poder, né? Não, a gente não é nada, a gente não conseguiu nem expulsar o diabo aí, mas pelo menos entre a gente aqui a gente vai discutir quem é o maior. E a segunda vez que eles discutem qual deles é o maior, é na ceia, onde Jesus está falando da sua morte, da sua ressurreição, onde Jesus está ali instituindo a Santa Ceia. Os caras começam a discutir qual deles é o maior. E quem está no meio? O João, claro. O João está no meio da discussão, porque se os discípulos estavam discutindo, o João estava no meio. Mas não só isso, tem um texto sobre João na Bíblia, desse João, que ele é um texto constrangedor até, eu diria. Onde a mamãe de João e Tiago chega em Jesus para pedir que Jesus colocasse os seus filhos nos lugares mais importantes. Tem um pastor de Goiânia, que uma vez eu vi ele fazendo uma ilustração desse momento. Ele falou, gente, eu fico imaginando como é que acontece um negócio desse. Quem sabe aquela mãe em casa viu os filhos assim, né, no momento que foram visitar a mãe, meio cabeça baixa, meio triste, meio desanimado. O que foi, filho? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão desanimados? Acho que Jesus não está valorizando a gente como deveria, acho que não está dando a oportunidade que a gente merecia. Pode deixar, filho, não fica triste não, vou falar com Jesus, vou conversar com ele. Não sei como é que aconteceu isso, só sei que aí chega um dia, a mãe deles chega lá, Jesus, posso te pedir uma coisa? Os meninos aí, o Tiago, o João, meninos bons, meninos especiais, coloca um à tua direita, o outro à tua esquerda, dá uma posição especial para eles. Os outros ficaram, o que é isso que está acontecendo? Ficaram bravos. Olha que situação ridícula, olha que situação cômica, olha que bobagem, né, que eles estavam pensando, seguindo Jesus e preocupados com essa coisa. Mas não só isso. Em 2 ocasiões, João mostrou que ele tinha um impulso de ira, um impulso de ser o controlador, de ser ali o dominador, em coisas desse tipo. Por exemplo, em Lucas 9:54, Jesus estava passando próximo a uma aldeia de samaritanos. E os samaritanos não receberam bem Jesus, não abriram as portas ali para os apóstolos. Sabe o que ele disse, João e Tiago? Senhor, quer que oremos para que desça fogo do céu sobre eles, assim como Elias fez? O que é isso, cara? Como assim? Não é nada disso, nós não estamos aqui para isso, não é esse o objetivo. Mas os caras, não, o que é isso? Não me recebeu bem? Não me recebeu bem? Então toma. Assim, uma visão de reino de Deus, uma visão de evangelho, né? Muito estranha. O que estava falando isso? O João. Mas não só isso, teve outra ocasião, alguns versículos antes, em Lucas 9:49, que João chega a Jesus. Seguinte, tinha uns caras ali expulsando demônios em teu nome, e eu proibi porque não era do nosso clube, eu proibi porque não andava com a gente, e eu sei que aqui é o contrário de exclusividade. Então pode saber, Jesus, você já tem um capitão aqui, viu? Você tem aqui o fiscal da Receita, você tem o general, pode deixar, qualquer coisa que eu ver acontecendo de errado, Jesus, pode deixar comigo, que eu que resolvo, pode me dar credencial aí, time de Jesus, que quem não for eu já vou e tudo mais. Igual às vezes essas ideias que surgem, né? Não, essa igreja assim, essa igreja melhor, essas bobagens que surgem da imaturidade de um João menino, de um João garoto, de um João
ainda em amadurecimento. Jesus, para de bobagem, rapaz, não é isso não, quem não é contra nós é por nós, deixa o negócio seguir, a gente não você não tem contrato de exclusividade, não, às vezes essa ideia surge. Olha, o livro dessa igreja, tem um livro de membros aqui, que a gente colocou na capa assim, livro da vida. Se você está lá, você está no céu. Se você não está lá, você não está no céu. Essas coisas que surgem da imaturidade. E esse é o João que quer mandar fogo nas pessoas, o João que quer sentar no melhor lugar, o João que está discutindo com os outros qual deles é o maior, o João que está impedindo os outros que não fazem parte do clube de expulsar demônio, de fazer coisa. O João. É claro que João tem muitas qualidades, e eu estou focando as coisas piores de João numa palavra, para que a gente perceba as falhas dele, para que a gente perceba as dificuldades que ele tinha. Inclusive ele recebeu um apelido junto com seu irmão, Filho do Trovão. Olha que beleza. Talvez tenha um filho do trovão aí do seu lado, que quer botar fogo em todo mundo, que quer, quem manda aqui sou eu, quem faz sou eu e tal, e toda essa bagunça, Filho do Trovão. Mas ele vai aprender muita coisa no ministério com Jesus, ele vai andar com Jesus, ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele vai ter experiências incríveis. E ele vai ser chamado de uma das colunas da igreja por Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Ele se torna uma das lideranças mais importantes da igreja, e isso mostra que há esperança para nós, né? Porque se João, que queria botar fogo nas pessoas, se João, que estava preocupado em ser o maior, se João, que queria impedir os outros de fazer as coisas, se João se tornou uma pessoa tão importante na história da igreja, eu e você que somos uns malas, temos esperança. Eu e você que às vezes somos contaminados por essas imaturidades joaninas também, e temos o nosso lado de João também, há esperança para nós, há esperança para o nosso coração mudar. Mas eu queria chamar a sua atenção agora para uma outra coisa em João. João vai escrever sobre Jesus. Ele vai escrever o último evangelho sobre Jesus. A última biografia de Jesus. Mateus já tinha escrito a sua biografia. Marcos já tinha escrito a sua biografia. Lucas já tinha escrito a sua biografia. E agora era a vez de João, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo. Algumas ideias erradas sobre Jesus estavam sendo espalhadas. E João decide, agora eu vou escrever a história de Jesus. Por quê? Porque eu andei com ele, eu caminhei com ele, eu sei da história dele, chegou a minha vez de escrever sobre ele. Só que o João que vai escrever o evangelho de João, que você tem na sua Bíblia, já não é mais o João de 20 anos, já não é nem mais um João de 30 anos, nem de 40, nem de 50, nem de 60, provavelmente mais de 70, provavelmente na casa dos 80. Onde ele vai escrever sobre o seu mestre, ele vai escrever sobre a sua vida com Jesus, ele vai escrever sobre o seu relacionamento com Jesus. E a gente fica pensando, né? Quais são as ambições de João num momento como esse? O que ele lembra deste momento? O que mais marca a vida dele neste momento? Dessa história que ele fez parte? Deste momento em que ele não é apenas alguém que ouviu dizer, mas que participou deste momento. E alguém que neste momento que ele viveu, quando criança, mais que criança, mas como jovem, ele era filho do trovão, ele era alguém que queria uma posição importante, ele era alguém que tinha tantas pretensões enormes de ser tantas coisas num reino de Deus, do Messias. Imagina uma posição à direita do Messias, que vai dominar tudo, que vai mandar em tudo. E agora ele vai escrever, olhando para trás, olhando para a sua história, a partir de suas lembranças. Que João é esse? O que esse João valoriza? O que esse João tem de ambição ainda? Quem agora ele quer ser? Quem ele quer se tornar? Como ele quer se definir? Se alguém perguntasse a ele, João, quem é você? Talvez naquela época ele poderia dizer, eu sou o filho do trovão. Eu sou o que há de se assentar à direita de Jesus. Eu sou o que manda fogo na galera quando elas não seguem aquilo que eu quero. Eu sou o que impede as pessoas de fazer quando não fazem parte do meu clube. Eu sou... E a gente poderia pensar tantas coisas que João valorizava lá atrás,
que João queria ser lá atrás, os sonhos de jovem que ele tinha lá atrás. Mas aqui ele começa a escrever o seu evangelho, e nesse evangelho ele precisa falar dele mesmo. Nesse evangelho, por fazer parte da história, quando ele conta alguma coisa que ele faz parte, ele precisa falar dele mesmo, ele precisa se referir a si mesmo. E a pergunta é, como é que João se vê? O que é importante para esse João agora? O que é grande para esse João agora? O que é relevante para esse João agora, depois de uma vida, depois de fundar igrejas, pregar o evangelho, realizar tantas coisas pelo mundo? O que é importante para ele agora? Você vai pegar em João capítulo 13, em que João está ali com a sua cabeça reclinada em Jesus, e ele se descreve assim: e aquele discípulo a quem Jesus amava, e que estava com a sua cabeça recostada no peito de Jesus, ao invés de falar o filho do trovão, aquele que manda, aquele que era o mais importante, ele escolhe como a coisa mais importante do que ele é, ele escolhe como a referência maior da sua vida, ele escolhe como o título mais grandioso que ele poderia escolher. Ao invés de colocar o seu nome João, ao invés de colocar um outro título, ele escolhe se definir como o discípulo a quem Jesus amava. Eu sou um discípulo amado por Jesus. E isso para ele se tornou a coisa mais importante, porque ele não fez isso apenas uma vez. No capítulo 19, ele fala de novo. No capítulo 20, ele fala de novo. Porque João, ele é o único discípulo de Jesus que está aos pés da cruz. Enquanto todos fugiram, ele está ali, e é para ele que Jesus diz, para Maria e para João: olha, aí está a sua mãe, aí está o seu filho. Ele está lá, e ele não se chama de João, ele não se chama o único que estava lá na hora do vamos ver, eu era o Super Master Blaster que não fugi. Não, o discípulo a quem Jesus amava. E depois ele vai ser o primeiro homem a entrar no túmulo. A primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher, foi Maria Madalena. E quando ela anunciou, Pedro e João saíram correndo para entrar no túmulo. O texto diz que João era mais novo também, né? Mais enxuto, assim, igual Lucas. Eu era igual Pedro, meio pesado. Demorei para chegar. Entrou primeiro. Quem entrou primeiro? O João. Mas quando ele vai falar desse discípulo que entrou primeiro, ele vai dizer: o discípulo a quem Jesus amava. E depois do capítulo 21, de novo. Eu acho tão lindo o fato de um garoto que era um jovem, cheio de ambições, buscando tantas posições, buscando tantos títulos, buscando tantas referências de importância, de grandeza. E, de repente, no final da vida dele, quando ele precisa se definir, quando ele quer dizer quem ele é, quando ele quer se definir da forma mais importante que ele possa se definir, ele é um discípulo amado de Jesus. Ele é um discípulo amado por Jesus. Eu fico pensando como o nosso coração é carregado de ambições, como a nossa vida e o nosso coração carregam expectativas de coisas que nós queremos ser, de posições que nós queremos ocupar, de opiniões que nós queremos que as pessoas tenham sobre nós, os títulos pelos quais nós queremos ser famosos, e que as pessoas olhem para nós e tenham as referências maiores possíveis, melhores possíveis. Eu não sei aquilo que o seu coração ambiciona. Se você gostaria que as pessoas olhassem para você e dissessem: nossa, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, é uma das pessoas mais bonitas que eu conheço, é uma das pessoas mais capazes naquilo que eu conheço, é uma das pessoas mais relevantes naquilo que eu conheço. E muitas vezes a ambição do nosso coração se alimenta por estas referências, como acontecia com João no início da sua estrada, no início da sua caminhada. Nós nos tornamos coletores de aplausos, e nós meio que
estamos sempre com as nossas mãos tentando buscar louvor, tentando buscar admiração, tentando buscar uma palavra de honra acerca de nós mesmos, das outras pessoas, claro. Ficar a gente se elogiando pega mal, ficar a gente se botando para cima, não, tem que ser as pessoas, tem que ter um coral para mim, tem que ter um coro grande assim. Enfim, Samuel, eu não sou assim também, esse cara meio que está falando é meio louco. Enfim, eu estou generalizando e aumentando e tudo mais. A gente perceber que muitas vezes o nosso coração, ele se enche de algumas ambições daquilo que nós somos, do que nós queremos ser, daquilo que nós gostaríamos que as pessoas pensassem que nós fôssemos. Eu penso que João, depois de tanto tempo, de uma vida tão longa, ele deixou tanta coisa para trás. Ele deixou tanta ambição para trás, e ao olhar para a história de Jesus que ele estava escrevendo, ele percebeu, não há nada mais importante que eu possa colocar sobre mim mesmo, senão que eu era um discípulo amado por Jesus. Eu era um discípulo íntimo de Jesus. Eu tive a oportunidade de fazer parte, não apenas da multidão que o seguia, não apenas dos 70 que realizavam os milagres, não apenas dos 12 que tinham uma proximidade grande, não apenas os 3 que estavam em alguns momentos importantes, mas eu tive a oportunidade de deitar a minha cabeça no peito de Jesus. E isso para mim foi a coisa mais importante. Então eu vou me definir como o discípulo a quem Jesus amava. Que mais, João? Isso aqui já está bom para mim. Isso aqui já é suficiente para mim. Já estou satisfeito. Já estou feliz. Muitas vezes nós fazemos parte da multidão que seguia Jesus. A multidão estava lá, seguia Jesus, um dia estava, um dia não estava, um dia quer, um dia não quer, um dia ama, um dia não ama, um dia está animada, feliz, um dia grita hosana nas alturas, um dia grita Barrabás, e assim segue a vida. A multidão. Da multidão tinha os 70. O grupo de 70 que Jesus delegou autoridade, poder, para num momento específico ali realizar grandes coisas. Então os 70... eles fazem parte ali de um grupo de Jesus ali que realiza muitas coisas, que faz muitas coisas, mas possui um certo distanciamento pessoal de Jesus também. Mas aí tem os 12. Os 12 já comem com ele. Os 12 já passam dias juntos. Os 12 estão na maior parte do tempo juntos. Mas a história de Jesus tem 3. Pedro, Tiago e João no barquinho, mas que são diferentes, que estão na transfiguração. Quem é que vai ver Jesus transfigurado em glória e uma visão de Elias, de Moisés? Pedro, Tiago e João. Quem vai assistir à ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo? Quem que vai assistir isso? Só os 3, Pedro, Tiago e João. Quem estará com Jesus no Getsêmani, na angústia, na última oração, no momento final antes da crucificação? Pedro, Tiago e João. Agora, quem estará na última ceia com a sua cabeça deitada em Jesus? Quem estará na crucificação aos pés ali de Jesus? João. A níveis de intimidade, queridos, que nós podemos nos colocar no relacionamento com Cristo. E João percebeu que por mais que ele tinha muitos defeitos, ele caminhou por um caminho diferente. E hoje é um domingo de ceia. E na ceia estava Judas. Não estou falando que tem Judas aqui, tá, gente? Calma. Na ceia estava Pedro. Na ceia estava João. E nós podemos ser muitas coisas na ceia. Nós podemos ocupar muitos lugares. A pergunta é, se nós conseguimos, ao pegar o cálice, ao pegar o pão, pensar em todas as ambições que nós já tivemos na vida, de coisas que nós queríamos ser, sonhos que alimentamos e que buscava receber das pessoas referências de quem nós somos e tudo mais. Mas se nós conseguimos pegar hoje, assim como João, e saber que a coisa mais importante com a qual nós podemos nos definir é: eu sou um discípulo que Jesus ama. Eu sou um discípulo amado de Jesus. Eu sou uma discípula amada por Jesus. Porque muitas vezes a gente está envolvido com Jesus. A gente está num círculo de envolvimento com Cristo.
mas a gente não tem essa convicção desse amor, desse relacionamento de amor. Um dos textos mais incríveis da Bíblia, Malaquias. Você pega Malaquias, capítulo 1, versículo 1. O livro começa que você fica arrepiado. E veio a palavra pesada do Senhor, por meio do profeta Isaías. Você fala, lá vem madeira, né? Lá vem bucha, eu queria ler uma coisa leve hoje, resolvi ler Malaquias, e Malaquias já começa com uma palavra de peso, o texto diz, do Senhor. E aí começa, Deus diz assim, eu amo vocês, e vocês perguntam, aonde tu nos ama, ó Deus? A primeira palavra pesada que Deus vai dizer por meio de Malaquias é, eu te amo, mas você não acredita. Eu te amo, mas você não confia. Eu te amo, mas você mede o meu amor pela sua conta bancária. Você mede o meu amor por causa do exame que você fez semana passada. Você mede o meu amor pelo namorado que você tem ou não tem. Você mede o meu amor pelo carro que você tem. Então você está olhando para a direção errada. Mas eu te amo. Impressionante como uma palavra pesada começa tão leve, mas que é pesada mesmo. Que como nós temos dificuldade, a gente consegue fazer tamanhas coisas no reino de Deus. A gente é capaz de pregar, de fazer culto, de fazer louvor, de orar, de tal, e de realizar, e de ajudar, e de coisas grandiosas. Mas às vezes a gente não consegue pegar o cálice e o pão e dizer assim, eu sou um discípulo amado por Jesus, e essa é a coisa mais importante da minha vida. Mas o que você vai ser? Você vai ser, sei lá, pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, gigapóstolo, e olha, isso não é o menos importante. Cada um tem uma função no reino, eu tenho a minha função, mas uma coisa eu sou, o discípulo amado de Jesus, o discípulo que Jesus ama, um discípulo que Jesus preza. E isso para mim tem mais valor do que qualquer outra coisa que as pessoas possam trazer, qualquer coisa que você possa ser ou alcançar, irmão e irmã. Se você conseguir perceber que você tem um relacionamento de verdade, de amor com Cristo, não há lugar mais alto que você pode alcançar. Não havia uma definição mais alta que João poderia se definir como um discípulo amado por Jesus. Você se lembra da carta de Laodiceia? Que o próprio João vai escrever como uma mensagem de Jesus. A igreja de Laodiceia era a pior igreja, não tinha qualidade nenhuma. E era arrogante, se achava, sou bonzão, não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu tenho tudo, eu sou maravilhoso, eu sou tudo, tá, e só se gabando. Aí Jesus falou, olha, você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Que você acha que tem muita coisa, mas na verdade você não tem nada. E Jesus pega pesado com aquela igreja, você fica até com dó um pouquinho assim. Mas aí Jesus vem e fala assim, mas eu corrijo aquele quem amo. E se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei, e ele comigo. Eu não sei se você... A primeira vez que eu percebi isso, eu fiquei tão impactado. Eu falei, puxa, Jesus está pegando uma igreja tão arrogante, pessoas tão arrogantes que achavam autossuficientes, se achavam as melhores, se achavam completas em si mesmos. E Jesus vem e pega tão pesado. Mas sabe por que ele pega pesado? Porque ele ama. Ele está dizendo, se vocês abrirem a porta, eu quero entrar e cear com vocês. Olha o que Jesus está dizendo, eu amo vocês, eu quero ter intimidade com vocês. Mas vocês estão tão fechados no orgulho, vocês estão tão fechados em soberba, vocês estão tão fechados em autossuficiência, que não tem o que fazer, não tem como eu participar disso. Mas que tudo aquilo que aconteceu e as palavras para Laodiceia tinham um contexto: eu amo vocês, eu quero cear com vocês, eu quero me relacionar com vocês. Esse João, para encerrar, e nós passarmos para o nosso tempo de ceia, ele ainda teve mais uma experiência com Jesus. Quem sabe ele achou que já tinha acabado, né? Já sou um idoso, já estou velho, já estou com saudade de Jesus, já escrevi a sua biografia, já me defini como discípulo amado, então agora acabou para mim. Numa perseguição ele é levado para uma ilha de Patmos, que é uma ilha grega,
que você consegue visitá-la, inclusive hoje. E lá João vai ver Jesus de novo. Vai voltar a ver o mestre dele, vai voltar a ver a pessoa que ele se definia agora como o discípulo o discípulo amado de Jesus. E Apocalipse 1 é um texto muito incrível. É impressionante como o pessoal cantou aqui também sobre esse texto, também tinha separado. É muito gostoso quando você vê o louvor já antecipando coisas da palavra. Eu gosto muito disso, eu fico muito feliz com isso. E João vai ver Jesus, mas não é mais o Jesus humano, homem, que ele recostou a cabeça e teve ali um tempo de intimidade. É o Jesus cujo rosto brilha como o sol do meio-dia. É o Jesus cujos olhos são como chamas de fogo. É o Jesus que tem ali na altura da sua coxa, nas suas vestes, né, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus pés são como do bronze reluzente. Uma espada sai da sua boca. Enfim, uma definição que a gente nem consegue entender direito, porque o Apocalipse ele é difícil, né? João, ele vai dizendo as coisas, olha, era como aquilo, era como isso, era como aquilo lá, era como... Mas não dá para explicar coisas celestiais em linguagens terrenas propriamente ditas. E aí o texto diz no versículo 17, e quando eu olhei, João dizendo, e o vi, eu caí como morto aos seus pés. E aí ele me tocou com a sua destra, com a sua mão direita, e disse, não temas. Eu acho lindo que a maior revelação que João teve de Jesus, a maior, foi justamente quando ele entendeu a sua identidade, que ele era um discípulo amado. Eu penso que as grandes revelações que Deus pode dar a uma pessoa, elas vêm justamente quando essa pessoa ela joga fora algumas ambições tão mundanas, algumas ambições tão bobinhas, tão rudimentares, e ela se apega a essa verdade: eu sou um discípulo amado de Jesus. Não há nada mais importante do que isso, não há nada maior do que isso, não há nada mais sublime do que isso. Eu penso que é só depois disso que uma pessoa está preparada, por exemplo, para ver um Jesus ressurreto naquele nível já do Apocalipse, naquelas descrições tão celestiais, mas para ouvir a mesma voz do seu mestre dizendo, não temas. Você confia que Jesus te ama de verdade? O Brennan Manning, que é um autor que morreu faz um tempinho, ele disse assim, defina-se radicalmente como alguém amado por Deus. Se você não conseguir fazer isso, meu irmão, Jesus hoje está batendo e dizendo, deixa eu entrar para cear com vocês, para ter intimidade com vocês, com a igreja, com o corpo de Cristo, com o seu povo. O Brennan Manning ele também diz, é claro que isso não está na Bíblia, mas é só para você pensar, que ele achava que no juízo final, sei lá, como naquela fila e tudo mais, Jesus vai fazer só uma pergunta para você e para mim. Ele vai perguntar, você acreditou que eu te amei? E viveu à luz disso? Se você puder responder, Jesus, eu acreditei que eu era o seu discípulo amado, e eu vivi à luz dessa verdade. Sempre que eu estava vivendo, angustiado, eu me lembrava, mas eu sou um discípulo amado, não vou perder a linha. Sempre que eu estava em situações, eu sou um discípulo amado, e isso governava a minha vida. Então pode entrar. Não tem essa descrição na Bíblia, mas eu acho, olhando para João, pensando na vida dele, em quem ele era, as suas ambições do passado, e o que ele se transformou no final da sua vida, na sua maturidade, nas suas experiências, em tudo aquilo que ele experimentou, ele descobriu o lugar mais alto. O lugar mais alto era ser amado por Jesus. O lugar mais alto era ser um seguidor de Jesus. O lugar mais alto era estar com Cristo. A minha oração é que a gente, quando nós formos perguntados, quem é você? Eu sou isso, eu sou aquilo, minha carreira, minhas capacidades, meus talentos, aí a gente começa o nosso super currículo. Que o que faça realmente brilhar o seu coração, que o que faça realmente os teus olhos brilharem, e o que te faça sorrir sozinho, quando você está num lugar que as pessoas vão achar que você é louca. Por que você está rindo?
Eu sou um discípulo amado de Jesus. E não tem nada maior que eu possa alcançar. Eu quero terminar mostrando um poema que foi escrito por alguém. Por quem, Samuel? Vocês vão ver no final. Não sou eu, tá? Só para adiantar. Eu não tenho condições de escrever coisas muito bonitas. Mas pelos caminhos da comodidade eu andei. Pelas trilhas do prazer e conforto viajei. Até que um dia, num tranquilo lugar, o Mestre, face a face, eu pude encontrar. Posição, posto e riquezas eu buscava. Para o corpo, tudo. Para a alma, nada. Na louca corrida da vida, entrei para ganhar. Quando o Mestre, face a face, eu pude encontrar. Castelos construí, até que bem alto ficassem, e que suas torres o azul do céu tocassem. Jurava com mão de ferro governar. Quando o Mestre, face a face, eu pude encontrar. Seus olhos com tristeza sobre mim fixar. Vacilei e aos seus pés caí. Naquele dia, enquanto cada castelo meu desaparecia, em lugar de castelo sem sentido, nada mais pude ver senão o rosto do Mestre querido. Meus pensamentos são agora para a alma dos homens. Perdi minha vida para encontrá-la outra vez. Desde aquele dia, num lugar tranquilo, onde o Mestre face a face pude encontrar. É um autor desconhecido, ninguém sabe quem escreveu isso. Mas eu acho que isso reflete tanto o que foi a vida de João. De começar com tantas ambições, querendo estar em tantos lugares, querendo mandar tantas coisas. O filho do trovão se transforma num discípulo amado. Vamos ficar de pé? Vamos orar para que Deus faça esse milagre no nosso coração também. E que assim como a maturidade trouxe a João exatamente aquilo que importava, que cada vez mais, enquanto você vai ganhando os seus cabelos brancos, enquanto você vai ganhando as suas rugas, enquanto você vai tendo mais dificuldade de emagrecer. Hoje eu entrei na igreja, o Germano engordou, hein, Samuel? Eu falei, aí você fica assim, né? Ele falou, não, mas eu engordo e emagreço, é a vida, né? Eu falei, não, mas dá para ver no rosto aí e tal. Uma vez a Sandra falou para mim, nossa, tá com carão, hein, Samuel? Tá parecendo... É porque a gente já não é mais novo. Quando você é novo, você faz uma dieta de uma semana, você perde 3 quilos. Aí você vai depois, aí você tem que fazer dieta, academia, virar vegano, vegetariano, não pode comer nada, não pode fazer nada. Porque a gente vai envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. Talvez você brincou lá no aplicativo para se ver velho, né? Samuel, eu não preciso de aplicativo, eu já me vejo assim. Mas muitas pessoas colocaram no aplicativo, é impressionante, eu fiz o teste, eu não publiquei porque falei, isso depois vai virar bullying, coisas do tipo. Mas é chocante você se ver velho, pensar, isso vai acontecer, isso vai chegar daqui 30, 40 anos, 20, sei lá, dependendo da sua idade, daqui 10. A pergunta é, quem eu serei quando eu tiver aquela aparência? E mais do que isso, quando eu olhei esse aplicativo, eu pensei assim, muitas pessoas estão fazendo um aplicativo de uma imagem que nunca serão, porque não terão a oportunidade de envelhecer. Muitas pessoas vão se ver velhas ali naquele aplicativo, mas nunca vai chegar. Deus vai recolhê-las antes. E eu não sei realmente quanto tempo eu vou viver, ou você, ou se aquela imagem vai se concretizar, ou coisas vão acontecer. Mas eu sei que há um caminho, onde nós vamos deixando de ser filhos do trovão, e vamos nos tornando discípulos amados. Esse é o caminho da maturidade. E a minha oração por você é: envelheça com Jesus. Envelheça com Jesus. E valorize cada vez mais. E quem sabe, como João, um dia você vai escrever alguma coisa, um diário ou uma carta, falando da sua vida. E você vai ter que lembrar tudo aquilo que você viveu e passou. Eu tenho certeza que os momentos que mais vão chamar a sua atenção foram os momentos mais profundos que você viveu com Cristo.
e que você vai poder escrever num papel. E aquele dia eu fiz aquilo. Só que em vez de falar aquele dia eu fiz aquilo, você vai escrever: aquele dia o discípulo a quem Jesus amava fez isso, fez aquilo. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, Tu és tão precioso. Obrigado porque o Senhor pegou aquele bando de discípulos, pescadores, cobradores de impostos, malucos, cheio de ambições erradas, cheio de propósitos errados, um querendo ser o maior, o outro querendo mandar fogo nos outros, outro querendo impedir alguém de fazer alguma coisa. E aquele caos, o Senhor com paciência foi semeando a Tua palavra, foi semeando os Teus valores, foi semeando a Tua voz que começa a mudar os nossos horizontes, começa a mudar a nossa visão, os nossos desejos, os nossos anseios. E aquele filho do trovão um dia virou um discípulo amado. Depois de muito tempo, mais de 50 anos depois de ter andado contigo, ao escrever a sua história, ele escolheu se definir como o discípulo a quem Jesus ama. Senhor, nós queremos nos definir assim também. Nós queremos crescer nesta compreensão de que as coisas mais importantes que estão na nossa vida, dos momentos mais verdadeiros da nossa vida, são aqueles em quem nos relacionamos em amor contigo, são aqueles nos quais nos relacionamos em intimidade contigo. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, a nossa história, aquelas vezes em que espiritualmente nós inclinamos a nossa cabeça e nos recostamos em Ti, e nos reclinamos até Ti, e realmente sentimos a Tua presença, para que esses momentos sejam tão valorizados por nós, e com isso os nossos outros castelos possam desmoronar, possam perder a importância, porque eles vão desmoronar, querendo ou não. Tudo vai passar, e os títulos que nós recebemos às vezes de tantas pessoas, nós vamos passar. Estes títulos vão passar, estas pessoas vão passar. Ó Jesus, quantas pessoas eu me preocupei tanto que elas iam pensar de mim, e eu já nem sei onde elas estão, hoje eu nem sei onde elas moram, mas na época consumia o meu coração receber o louvor delas. Mas o Senhor permanece, o Senhor está, e o Senhor permanece para sempre, Senhor. Então para sempre nós queremos dizer que nós somos os Teus discípulos amados, que nós somos os Teus seguidores amados, e é isso que queremos ser, é este lugar que nós temos a ambição de estar, Senhor, mais do que todos, e que cada ano que se passe, e cada aniversário que nós façamos, ao soprar a velhinha, onde as pessoas dizem: faz um pedido, faz um desejo, o que você quer, que nós possamos soprar, e na nossa mente pensando: o que eu mais quero, eu já tenho, o que eu mais quero, eu só quero mais, que é ser um discípulo amado de Jesus, para sempre, em nome de Jesus.